Amém. Meus queridos, eu gostaria de cumprimentar a igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém? Para mim é uma honra poder estar aqui. Fiquei muito feliz quando o pastor ligou para mim e fez esse convite. Fiquei muito feliz, muito honrado, porque essa igreja ela é especial para mim. Que foi aqui onde eu nasci, aqui onde eu aprendi, comecei a andar, a dar os primeiros passos, né? E aqui onde, junto com esses diáconos aí, essa garotada, nós fomos crescendo e aos pés do Senhor, junto com... Eu agradeço a Deus pela vida do pastor Chagas. Eu acredito que Deus ele fez toda a vontade dele enquanto nós estávamos aqui. Nos trouxe para cá, colocou uma igreja acolhedora, um pastor acolhedor, cuidador, apacentador. Então, eu só tenho que agradecer a ele e pedir perdão, né? Já falei isso já várias vezes. Pastor, me perdoe pelos momentos aí que eu lhe dei uma dorzinha de cabeça, né? Mas aqui eu amo essa igreja, eu amo todos os irmãos, agradeço a Deus. E também ao amado pastor Chagas, nosso pastor, que Deus abençoe, e fico muito feliz porque a igreja está crescendo, a igreja está multiplicando, e é assim, a obra de Deus ela só tem a crescer. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos capítulo 12. Eu quero pedir para os irmãos, nesse momento, que abram suas Bíblias em Romanos capítulo 12. Nós vamos fazer a leitura do texto do tema do aniversário, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Curva a sua cabeça e vamos agradecer ao Senhor. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu venho te agradecer, Senhor, por esse momento, por essa riquíssima oportunidade. Te agradeço, Senhor, pela vida desta igreja, te agradeço pela vida do pastor Chagas, te agradeço pela vida da sua família, da sua esposa, dos seus filhos, da liderança dessa igreja, enfim, Senhor, muito obrigado. Te agradeço pela vida das igrejas que estão aqui nos visitando, dando essa honra, Senhor, alegrando-se conosco. Te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Que o Senhor, nesse momento, possa nos abençoar com a Tua santa palavra, que o Senhor possa, nesse momento, nos dar iluminação para entendermos, Senhor, a Tua vontade e colocarmos em prática. E que o Senhor possa tirar, Senhor, tudo aquilo que impede de nós entendermos a Tua palavra, Senhor. E mais, não só entendermos, mas tomarmos uma decisão de colocarmos em prática aquilo que o Senhor quer. Abençoa, meu Deus, em nome de Jesus, eu te oro e te agradeço. Amém e graças a Deus. Amém? Irmãos, quando o pastor passou esse tema para mim, eu fiquei feliz. Por quê? Porque é um tema que fala sobre culto. Né? Tema que fala sobre culto. Apresentem suas vidas como culto racional. Um tema que fala sobre culto. E quando eu leio esse texto e vejo esse tema, algumas indagações vêm à minha mente. Eu acredito que também ao dos irmãos. Como deve ser o nosso culto? Como deve ser o nosso culto? Será que tipo de culto temos oferecido a Deus? Que tipo de culto nós temos oferecido a Deus? E uma interessante que me chamou a atenção.
Deus tem se agradado de nosso culto? Será que Deus ele tem se agradado do culto que nós temos apresentado a Ele? Culto racional? Queridos, alguns estudiosos acreditam que Paulo ele escreveu essa epístola por volta do ano de 56, 57, depois de Cristo, ainda estando em Corinto, tá certo? No finalzinho da sua terceira viagem missionária. Do capítulo 1 ao capítulo 11, temos doutrinas importantes, ensinamentos importantes, lições, grandes lições que o apóstolo Paulo ele traz para a igreja. Agora aqui, a partir do capítulo 12, nós vamos ver em termos práticos o que isso significa. Ou seja, lá do capítulo 1 ao capítulo 11, Paulo ele traz algumas doutrinas, alguns ensinamentos muito essencial para a igreja. Já no capítulo 12, a partir do capítulo 12, nós vemos como Paulo ele orienta a igreja a fazer o que a igreja deve fazer, o que os irmãos devem fazer para colocar tudo isso em prática. Ou seja, Paulo, depois de haver ensinado, diz o seguinte: olha, agora eu vou mostrar para vocês como vocês devem fazer para colocar isso em prática. E os versículos 1 e 12 é a transição da parte mais doutrinária da carta para a prática, tá certo? A reflexão séria e sincera acerca desses ensinamentos nos leva a essas indagações feitas no início. Como deve ser o nosso culto? Que tipo de culto temos oferecido a Deus? Deus tem se agradado de nosso culto? Culto racional? Então, esse tema ele traz todas essas indagações, essas observações, reflexões, para nós pararmos e pensarmos. Será que o nosso culto tem agradado ao Senhor? Então, nós vamos entender, irmãos, como nós podemos apresentar as nossas vidas como culto diante de Deus. Como? De que forma? Primeiro, o apóstolo Paulo vai falar aqui que, primeiro, nós devemos apresentar o nosso corpo por sacrifício vivo. Para que nós possamos apresentar as nossas vidas como um culto racional, primeiro nós temos que apresentar as nossas vidas, o nosso corpo a Deus. O versículo 1, ele deixa bem claro. Olha o que ele diz: rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E quando eu estava estudando esse texto, é interessante, a gente pensa assim, são dois textos, viu, pastor? São dois versículos, dois textozinhos base. Mas quando nós sentamos, para examinar esse texto, nós notamos a profundidade que tem esse texto. Para você ter uma ideia, John Piper, ele levou 6 sermões para explicar apenas esses 2 versículos. Então, a profundidade que tem, não se preocupe, eu não vou levar 2 sermões, tá certo? Vai ser mais rápido. Mas, para nós notarmos a importância, a profundidade que tem nesse texto. E para que nós possamos apresentar nossas vidas como um culto racional, primeiro nós devemos apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo. O versículo 1, Paulo já mostra isso. Paulo ele faz um rogo dizendo, Paulo ele roga pelas misericórdias de Deus. Paulo ele roga como se ele dissesse assim, pelo amor de Deus, por tudo que eu já ensinei a vocês, desde o capítulo 1 até o capítulo 11. Agora apresentem os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ele utiliza uma linguagem do sistema de sacrifício lá do Antigo Testamento, irmãos, para explicar que assim como era necessário, assim como era oferecido animais para serem imolados, agora, já que uma vez por todas
o Cordeiro de Deus foi oferecido como oferta pelos nossos pecados, nós também temos que ofertar a nossa vida. Antigamente, no Antigo Testamento, eles faziam seus cultos com oferta, levavam oferta, faziam sacrifícios com animais, com sangue de animais. Paulo só utiliza essa linguagem para aplicar o culto que nós devemos oferecer a Deus. Mas ele faz aqui uma analogia. Não que seja necessário voltar a fazer sacrifício de animais. Não é isso que Deus quer. Porque já foi feito um sacrifício por toda a eternidade, por toda a vida, por todos os homens. Que foi o Cordeiro de Deus, como disse João no seu Evangelho, no capítulo 1, versículo 29. Quando ele diz, João vê a Jesus e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O profeta Isaías entendeu muito bem isso quando estava profetizando acerca do nosso Senhor Jesus lá em Isaías 53, quando ele diz que como ovelha muda ele foi perante os seus tosqueadores. Então, um sacrifício foi feito de vez. Então, não era mais necessário esse sacrifício de animais. Mas Paulo utiliza essa linguagem, sacrifício. Porque o que é sacrifício? O que significa a expressão apresentai-vos o vosso corpo como sacrifício? Sacrifício significa oferta. Então o que Paulo está pedindo aqui é que eu e você possamos nos entregar como oferta ao Senhor. Que nós possamos nos doar ao Senhor, nos dar ao Senhor. É isso que Paulo está pedindo. E nós entendemos melhor isso, essas palavras de Paulo, quando Jesus disse, quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. E ele diz, e quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Mateus capítulo 10, o 38 e o 39. Mais adiante, também o evangelista Lucas, ele vai dizer, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Marcos capítulo 8, versículo 34. Queridos irmãos, o corpo é uma apresentação de todos os nossos membros e, por extensão, a nossa vida. E o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que Deus, que nós, cristãos, nós que fomos alcançados pela graça de Deus, temos que nos entregar por completo a Ele. Não só pela metade. Ele não diz que nós devemos apresentar a metade do nosso louvor, a metade da nossa adoração, a metade da nossa vida. Não. Temos que apresentar a nossa vida, o nosso louvor, a nossa adoração completa. Completa. Não é metade. Nós vimos aqui a briga entre a carne, né, a velha natureza e a nova natureza. O velho homem e o novo homem. O velho homem estava tão alimentado que os meninos não conseguiam nem... Né, o bichinho estava nutrido mesmo. Deus não quer metade, metade. Jesus disse, a ninguém podeis servir a dois senhores. Porque ou você vai agradar um e desagradar o outro. Não podemos ficar em cima do muro. Não podemos ficar no será, como será. Foi lido um texto aqui também que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo.
É isso que o Senhor quer de nós. É isso que Paulo está falando. Paulo está falando que agora que nós fomos alcançados pela graça de Deus, agora que nós fomos alcançados, recebemos de Deus a vida eterna, a salvação, agora nós devemos nos apresentar a Ele, nos doar a Ele por completo. Nosso corpo, alma e espírito. Tudo. Será que nós temos se doado a Deus completo? Ou nós temos dividido, se dividido com alguma coisa? A nossa adoração é somente para Ele, nós temos servido somente a Ele, temos honrado a Ele, temos dado a nossa vida para Ele verdadeiramente, ou ainda temos dividido a nossa vida com Jesus e com o mundo? Se ainda tem aqui alguém nessa noite que ainda está dividido, que você desça do muro. Culto racional. O compromisso absoluto é nosso culto racional, pois se o Filho de Deus morreu por nós, o mínimo que podemos fazer é viver por Ele. Se o Filho de Deus fez o maior ato de amor, o maior ato, o ato mais sublime por nós, o mínimo que nós podemos fazer para Deus, para Ele, é nos doar, é ser dele. Ele nos comprou com seu sangue. Pertencemos a Ele. Eu já vi muitas pessoas dizer, olha, a salvação é de graça. Engana-se. A salvação é pela graça. Custou um preço muito caro. Preço de sangue. Sangue de um inocente, de um santo. Jesus Cristo, o Filho de Deus, pagou o preço por mim e por você. Foi caro. Para que você tivesse gratuitamente. Hoje Ele lhe oferece. Hoje Ele está lhe oferecendo gratuitamente. Porque Ele já pagou o preço. Pela graça sois salvos. E Ele diz, mas isso não vem de vós, é dom de Deus. Como disse o grande missionário inglês, C.T. Studd, se Jesus é Deus e morreu por mim, nenhum sacrifício meu por Ele é grande demais. Mas lá na frente, Isaac Watts expressa a mesma verdade. Grande poeta, teólogo, ele diz o seguinte, amor tão admirável e sublime requer meu coração, minha vida e tudo que tenho e que sou. É isso que Deus quer de nós. Que nós estejamos totalmente voltados para Ele. Que nós não tenhamos dúvidas acerca de fazer a vontade de Deus. Meus queridos irmãos, a expressão culto racional também pode ser trazida por culto espiritual. Ou seja, Paulo estava fazendo aqui uma comparação de um culto do Antigo Testamento, onde utilizava sacrifícios de animais, e aplica aqui, falando que o culto, e faz uma aplicação espiritual, e diz que não precisa mais fazer matança de animais, nem donativos, mas agora nós chegamos na presença dele com sacrifício espiritual de uma vida submissa. Como cristãos e sacerdotes. De primeiro, é só o sacerdote que tinha acesso a Deus no Antigo Testamento. Depois que Jesus morre, ele
ele derruba ele desfaz essa separação. Agora, todo cristão, todo aquele servo de Deus, todos aqueles que aceitaram a Jesus, que foram alcançados pela graça de Deus, têm acesso a ele. Pode oferecer seu culto espiritual, seu culto racional, pode entregar sua vida a ele por completo. Também, meus amados irmãos, lhe oferecemos nosso serviço, louvor e nossos bens, para que nós possamos apresentar o nosso corpo como sacrifício, aliás, apresentar nossas vidas como culto racional. Nós precisamos nos doar. Fazer como os meninos apresentaram aqui na peça. Fazer morrer a velha natureza, o velho homem. Morrer com Cristo. Se nós morremos com Cristo, também com Cristo ressuscitaremos. Aleluia. Glória a Deus. Como você tem apresentado o seu culto? Como tem sido o seu culto diante de Deus? Como tem sido a sua vida diante de Deus? Segundo ponto, de como apresentar nossas vidas como culto racional. Não nos conformando com o mundo. Versículo 2. Versículo 2 ele diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A outra forma de nós apresentarmos a nossa vida como culto racional a Deus é não nos conformando com esse mundo. Paulo nos exorta a não nos conformarmos com este século, ou com esse mundo, literalmente com essa era. Se refere à sociedade ou sistema elaborado pelo homem, na tentativa de obter a felicidade sem Deus. É um reino contrário a Deus. E a Bíblia diz que o Deus e príncipe desse século é Satanás. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. A intenção dele é atrair as pessoas e mantê-las cativas pelas concupiscências da carne, dos olhos e a soberba da vida, como diz João na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 16. Dr. Phillips, fazendo aqui uma parafrase, ele diz: não permitam que o mundo em redor os force a se encaixarem em seus moldes. O sistema mudando, onde o inimigo atua, tem pressionado os cristãos, tem apertado, tem perseguido os crentes, os filhos de Deus, para que eles se moldem, que eles voltem a viver como viviam antes. Muitas igrejas têm se moldado para viver como o velho mundo, como o velho homem, se moldando. Não, irmão, é a cultura, e o pecado entrando dentro das igrejas. A mídia, todos os dias tentam nos fazer retroceder, voltar. Esse sistema mal, liderado por Satanás, pelo maligno, como disse o apóstolo João, o mundo jaz do maligno, tenta todos os dias nos tirar da presença do Senhor, nos tirar da presença de Deus, fazer conciliar, mas não há conciliação com o pecado. Como foi dito aqui na peça, eu posso viver com vocês dois. Foi dito que eu posso viver com vocês dois, né? Aí o novo homem, não, pode não, peraí. Tem muita gente que tenta conciliar.
ele ainda diz mais: uma vez que nos tornamos parte do reino de Deus, devemos manter a mentalidade e o estilo do mundo longe de nós. A nossa vida, ela deve ser diferente. As nossas atitudes devem ser diferentes. O mundo espera por isso. Ele olha para nós com um olhar de esperança, de ver uma mudança, de ver uma luz. Como disse a palavra do Senhor, vós sois a luz do mundo. Queridos irmãos, e ele diz: não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. O versículo 16 de Mateus, capítulo 5, versículo 13, ele diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens e glorifiquem a Deus, o vosso Pai que está nos céus. Não tem negociação com o mundo. Não tem negociação com o pecado. Fomos chamados para viver uma vida santa, agradável e perfeita. Somos chamados para viver uma vida pura. Somos chamados, meus amados irmãos, para sermos de Deus, para nos doarmos a Ele. Até porque nós temos que entender que nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Nós somos peregrinos, estamos de passagem. Logo, logo o Senhor virá nos buscar e iremos para a nossa pátria celestial. Iremos para a nossa pátria celestial. Isso que tudo vai ficar. Por isso que nós devemos acordar. Devemos nos despertar. Filipenses capítulo 3, versículo 20, a nossa pátria é celestial. Não é daqui. Mas às vezes, irmãos, às vezes nós nos embaraçamos, gostamos, vamos cedendo até chegar ao ponto de que o pecado dominou. Até chegar ao ponto em que, não, irmão, isso aí não tem nada a ver, não. Isso é normal. Estamos num período de que tudo é normal. O certo é errado e o errado é certo. Estamos vivendo a época do avesso. Aquilo que a Bíblia preserva, diz que é correto, diz que é santo, diz que deve ser observado e seguido, o mundo diz ao contrário. É errado, você tem que viver do jeito que você quer ser feliz. O importante é você ser feliz. O importante é você paz. E nós entendemos que a nossa paz está em Cristo. Ele é o príncipe da paz. Em Cristo, irmãos. Então, nós, como igreja do Senhor, não devemos nos conformar com esse mundo. Mas o que nós devemos fazer, irmão Renato? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, como diz o texto. Transformai-vos. Transformação. Mudança de vida, mudança de pensamento. Palavra do grego que traduzido traz como transfigurar, mudar, transformar. Como se fosse uma metamorfose. Uma transformação, uma mudança. O que eu aprendo com isso? Que para que eu apresente a minha vida como culto racional a Deus, além de mantermos separado do mundo, devemos ser transformados pela renovação da vossa mente. Ou seja, devemos pensar como Deus, conforme revelado nas Escrituras. Nós devemos ter a mente do Senhor.
Mas talvez você pense, pode até falar, mas nenhum homem alcança a mente de Deus. Correto, está certo. Paulo já entendia isso. E Paulo disse também, porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Paulo diz, mas nós temos a mente de Cristo, 2 Coríntios 2:16. A igreja do Senhor, ela entende a mente de Cristo por meio das suas escrituras, por meio da sua palavra. Só assim poderemos experimentar a direção clara de Deus em nossas vidas. Ele diz, para que experimenteis quais seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então só chegaremos a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus quando nós tivermos transformados, quando nós tivermos uma mudança de vida, mudança de mente, mudança de tudo, irmãos. Evangelho é transformação. Transformação. Se antes, como disse o texto, como foi lido aqui o texto, se antes eu roubava, eu não roubo mais. Se antes eu mentia, eu não mento mais. Se antes eu me prostituía, eu não me prostituo mais. Se antes eu era avarento, hoje eu não sou mais. Mudança de vida, mudança de pensamento, mudança de atitude. Para experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só assim, nós teremos essa experiência. Só assim teremos essa experiência com Deus. Essa intimidade, essa comunhão. Porque Deus, Ele chamou cada um de nós, não foi só para ficarmos sentados, não foi só para nós virmos para o culto aos domingos e sairmos daqui como se nada tivesse acontecido. Deus nos chamou para termos comunhão com Ele. Deus nos chamou para um compromisso sério com Ele. Me lembro de Jesus, quando Jesus já havia alimentado a multidão, Jesus já havia curado, alimentado muita gente. E certa feita a multidão procura Jesus e não encontra, procura Jesus e não acha. E quando consegue achar, graças a Deus, mestre, que nós te encontramos. Aí Jesus olha para ele e diz assim, vocês me procuram, não é por causa de mim, mas vocês estão me procurando porque viste eu multiplicar o pão. Jesus disse isso. Interessante, porque muitas pessoas só corre atrás de Jesus para querer o que Jesus tem a oferecer, mas não por Ele. Não porque quer apresentar sua vida como culto racional, mas porque quer uma bênção material, porque quer algo que Ele realiza em sua vida. E depois que Deus abençoa, e depois que Jesus dá, tchau e bênção. Tchau, pastor Chagas. Tchau. Tchau, igreja Batista Boas Novas. Meus queridos irmãos, para concluirmos, portanto, como apresentar a nossa vida como um culto racional? A primeira coisa é apresentar nosso corpo ao Senhor, como sacrifício vivo. A segunda é ter uma vida separada, santa. A Bíblia diz, sede santo porque eu sou santo. E a terceira é ter uma mente transformada pelo poder de Deus. Amém? Deus abençoe. Baixa a sua cabeça, eu gostaria de fazer uma oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai que está nos céus, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, pelas nossas vidas. Muito obrigado pelo que o Senhor fez por nós, pelo sacrifício que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário.
E nesse momento eu te peço, Senhor, que o Senhor abençoe as nossas vidas e que nós possamos também, Senhor, apresentar as nossas vidas como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que nós possamos apresentar as nossas vidas como culto racional diante do Senhor. Que nós possamos, Senhor, entregar nossa vida por completo a Ti, Senhor. Nesse momento que o Senhor possa tirar todas os obstáculos, tudo aquilo que impede de nós termos de nós nos doarmos mais ao Senhor. Em todas as áreas, no serviço, no ministério, na adoração, na vida em santidade, meu Senhor, em todas as áreas, na contribuição. Meu Deus, abençoa as nossas vidas. Abençoa a vida do nosso pastor, o pastor Chagas, Senhor. Abençoa a vida da sua família, da sua esposa, da irmã Francisca, dos seus filhos, seus netos, enfim, Senhor, toda a sua casa. Em nome de Jesus, continua dando sabedoria e entendimento ao teu servo, Senhor. E muito obrigado mais uma vez por ter colocado esse pastor e essa igreja para nos apacentar e cuidar de nós, Senhor. Muito obrigado. Abençoe, em nome de Jesus, Senhor, toda a tua igreja. Eu oro e agradeço. Amém, graças a Deus. Deus abençoe. Parabéns, Igreja Batista Boas Novas e Barra do Ceará. Deus abençoe. Pastor Chagas, Deus abençoe. Obrigado pelo convite. Amém.